Feliz sábado, irmãos, que Deus possa abençoar individualmente cada um de nós. É uma forma de agradecimento, né? Quando nós levantamos de manhã, no sábado de manhã, aliás, todos os dias, mas o sábado como é um dia especial, quando nós levantamos assim, tocado pelo Espírito Santo, nós sentimos o desejo de estar na casa de Deus. E muitas vezes Deus é honrado com a presença de vocês, da minha presença e a presença de todos nós. Não importa aqui para nós nessa manhã a quantidade, entendeu? Deus não está preocupado. Deus está preocupado com qualidades. E é por isso que nós viemos aqui nesta manhã, para adorar o nosso Deus. Eu não trouxe assim uma mensagem para as mulheres, mas vocês, mulheres, sabem que vocês são um sacerdote lá. O irmão falou assim uma coisa interessante, né? Quando Deus criou o homem, Deus colocou o homem para cuidar dos animais. Mas você vê que aqui na história, a maior preocupação dele é observar o par, né? Macho e fêmea. E ele olhava e começava a observar aquilo. Mas ali eu acho que foi mais ou menos uma prova que Deus colocou para que ele sentisse, né? O que o homem sentir uma necessidade de uma companhia. Eu falo porque minha esposa está em São Paulo e todos os dias ela liga. Ela pergunta: você lavou os pratos direitinho? Você arrumou a casa? Você passou o pano na mesa? Porque é muito pó, né? É muita poeira. Casa no interior é muita poeira. E ela vai falando, né, as regras que ela coloca. O que a mulher faz no lar. E ali eu sou obrigado a fazer, né? Eu sou obrigado a fazer. E assim você cita que uma mulher no lar é um sacerdote, é uma mulher que ordena. E nós devemos, como esposos, corresponder. Mensagem ao Jovem, na página 346, ela diz assim, ó: uma mulher simples, humilde, uma mulher sensata, ela é comparada à flor do jardim. Olha que coisa linda. O que é uma mulher sensata? Sabe o que é? Mulher sensata, não? Uma mulher sensata é uma mulher de equilíbrio. E uma mulher de equilíbrio, irmão, no lar, as coisas vão bem, né? Assim? As coisas vão bem. O marido chega, o almoço está pronto, na hora que ele entra, o seu guarda-roupa, a roupa está passada, arrumada, a casa limpa. Não existe coisa melhor. Não é isso? Não existe coisa melhor. É você entrar em casa, tira o chinelo, ou o tênis, ou o sapato, e não abusa tanto da esposa, porque a casa está limpa. É isso, a casa está limpa. E nós também, como esposa, nós temos por obrigação de também auxiliar as nossas esposas no lar. Tá ok? Aqui fala de uma mulher, não sei se você já ouviu falar, Abigail. Quem era Abigail? Quem era? Abigail era a esposa de quem? De um homem chamado Nabal. Olha o nome, Nabal. Interessante que esse Nabal, ele desafiou Davi, porque o servo de Davi, conversando, ele diz: mas quem é Davi? Ele desafiou Davi, né? E Davi marcou um encontro com ele, com Nabal. Mas quando Abigail ela soube desse encontro do seu esposo com Davi, ela já sabendo que era Davi, ela mandou pegar um jumento, colocou comida, roupa e desceu. E ela foi ao encontro com Davi. Olha. E quando ela chegou lá, o que ela fez? Ela prostrou aos pés de Davi e apaziguou a guerra. O que é uma mulher? Uma mulher, ela pode o quê? Apaziguar uma guerra. Ela pode calmar uma contenda. Entendeu? Uma mulher, irmãos, muitas vezes uma mulher, ela age com razão e com respeito mais do que o esposo no lar.
Porque hoje nós agradecemos a Deus porque temos filhos. Os filhos são educados, criados na igreja graças ao esforço da mulher, da mãe. É assim? E outra coisa, para o outro lado, nós conhecemos muitos lares com a mãe e o esposo que não soube dominar os seus lares e os filhos hoje estão tudo lá no mundo. E quando a gente fala isso na igreja, a gente fala para o bem. É para o bem. Muitas vezes nós não podemos, tanto as mães como os esposos, não podem dedicar tanto à igreja, se entregar à igreja e não cuidar do lar, não é assim? Não cuidar do lar. E eu fui chamar a atenção, por quê, irmão? Porque eu falei sobre isso, com experiência. Né? Quantos pais nós temos hoje, né? E deixou a desejar no lar, e hoje estamos os filhos hoje fora da igreja, porque não teve um lar determinado como sacerdote, né? Mas eu queria falar um pouco, não só falar sobre a mulher, mas falar um pouco aqui na história. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Moisés. E essa história de Moisés se encontra lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 34, no verso 4. Essa história é uma história muito interessante, que deixa muitas dúvidas para nós, porque nós conhecemos quem era Moisés. A Bíblia diz que Moisés, certa vez, ele errou, ele pecou, porque forçado pelo povo lá no deserto, ele feriu a rocha. E a Bíblia diz que a rocha estava se referindo a quem? A Deus. Mas será que foi por esse motivo que Moisés não entrou na terra prometida? A Bíblia diz que Moisés matou o egípcio. Mas por que ele matou o egípcio? Por que ele matou o egípcio? Para salvar, né, alguém que estava na sua família. E ele matou o egípcio e enterrou na areia. Mas aí o que aconteceu? Quando ele descobriu, né, que Faraó ia matar ele, porque ele matou o egípcio, ele fugiu. Ele fugiu para uma terra chamada terra de Midian. A terra de Midian, lá tinha um sacerdote. E esse sacerdote, ele tinha 5 filhas. Quando Moisés fugiu, ele foi para onde? No poço de Jacó. E ele ficou observando que ali tinha as filhas daquele sacerdote da terra de Midian, que estava dando água ao rebanho do seu pai. Interessante que Moisés ficou ali observando, olhando, enquanto elas davam água para o rebanho do seu pai, mas ali chegou os pastores e ali proibindo que elas dassem água para o rebanho. Moisés veio, ele agiu, né, contra os pastores. E ali o que ele fez? Ele tirou água e deu água ao rebanho, né, o rebanho. E quando elas chegaram em casa, o pai percebeu que elas chegaram mais cedo. E ele perguntou: por que hoje vocês chegaram mais cedo? Elas pegaram e contaram a história. Porque apareceu um homem lá no poço, enquanto os pastores não deixavam que nós dássemos água para o rebanho do Senhor, ele veio, né? Ele veio e nos salvou e deu água para o rebanho. Mas quem é esse homem? Perguntou o sacerdote de Midian. Esse homem nós não conhecemos. Mas nós chamamos ele. E quando nos chamou, era quem? Moisés. E ali Moisés foi convidado para morar com eles, e ali ele ofereceu uma das filhas para casar com Moisés. Como é que chamava a filha? Não. Isso. Interessante, irmão. Mas o que aconteceu com Moisés fazendo tudo isso quando ele chegou no momento de ele entrar lá no céu? Aqui diz assim: e o Senhor disse a Moisés:
olha, você está vendo com seus próprios olhos? Jurei sobre Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência eu te darei, eu faço com que você olhe para os próprios seus olhos a terra prometida, mas lá você não entrará. Olha que coisa. Qual é o nosso objetivo hoje? Qual é o nosso objetivo? É preparar para entrar onde? No céu, para morar no céu. Será que será uma frustração se nós não alcançar o céu? Sim ou não? Sim. Sim. Nós falamos tantas coisas na lição, não foi assim? Nós falamos tantas coisas na lição. O motivo, por que, irmãos? Porque nós, como igreja, nós como filhos de Deus, nós precisamos cada dia compreender que Deus quer ter conosco e nós com Deus no relacionamento. Nós precisamos relacionar com Deus, né? Como filho de Deus. Isso, já fiz. E aqui diz, no verso 6, Moisés assim morreu ali, sendo servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor disse, e foi sepultado no vale da terra de Moabe. E até hoje, ninguém saberá, ou soube saberá, aonde Moisés foi terra. Olha que coisa. Será um castigo, irmão? Será um castigo? Será um castigo? Por tudo que Moisés foi? Moisés, ele foi tirar o povo do Moisés, primeiramente, Moisés foi convidado para ser, irmão, comandar tudo o que Faraó tinha. Faraó tinha um poder extraordinário. E Moisés era, né? Moisés era a pessoa ideal para comandar tudo o que tinha Faraó. Mas Moisés não aceitou. Moisés preferiu aceitar, levar o povo de Deus, né, pelo deserto até a terra prometida. E não conseguiu. Agora, para tirar o povo do Egito, que foi difícil, e a Bíblia diz que quando Moisés tirou o povo do Egito, quando ele ia em direção ao Mar Vermelho, vocês lêem na história, vocês vão ver que entre o povo de Deus e o povo do Egito, havia ali uma nuvem. E aquela nuvem era como se fosse uma luz. E aquela luz brilhava nos caminhos do povo. E era treva para os egípcios. Eles não conseguiam ver o povo de Deus. E quando o povo de Deus chegou no Mar Vermelho, que Moisés ordenou que o mar abrisse, aquelas águas que se abrindo, e aquelas águas iam congelando, fazendo muros para que o povo passasse em terra seca. Olha que coisa, irmão. Olha que coisa. Moisés deixou de ser, né, coordenador do poder de Faraó, mas para coordenar o povo de Deus no deserto. E chegando no final da sua vida, já na idade avançada, Deus foi necessário ali colocar quem? Josué no lugar de Moisés. E Moisés tinha por direito, pelo que ele fez, né, ter o direito de entrar no céu sem passar pela morte. Mas não foi possível. Foi a frustração maior na vida de Moisés. Eu fico pensando assim, muitas vezes nós levamos a vida, nós levamos a vida assim, pensando, aqui está bom, tem que ser desta maneira, é da maneira que eu acho, da maneira que eu penso, né? Eu vou viver minha vida assim. E muitas vezes nós não levamos muito a sério a nossa vida. Muitas vezes nós não propõe a nossa vida, como deve ser a nossa vida. E aí eu fico pensando, né, quando chegar no final, o que poderá acontecer em nossa vida.
nós precisamos, irmãos, como diz aqui, né? Como diz aqui, nós precisamos que cada dia que a nossa vida seja uma vida diferente. Existe um livro da Enoarte, ela diz assim, mordomos eficazes. Na página 46 ela diz, a chuva serolha. A chuva serolha está sempre guiando. Está sempre, né, adiando. Mas por que a chuva serolha está adiando? Enquanto o derramamento do Espírito Santo não derramar sobre a igreja. E se a igreja não se tornar uma luz, né, com o poder divino. Nós só podemos ver, irmão, isto quando a igreja deixar que o poder de Deus seja derramado sobre nós. E se nós tornarmos sendo uma luz para o mundo com o poder de Deus. E essa chuva está sendo, a chuva temporal já caiu. A chuva temporal já caiu. É a chuva do plantio. Mas a chuva da colheita ainda não caiu. Porque a chuva será. Nós precisamos entender isso. Até quando a chuva serolha vai cair sobre a igreja? Lembra quando os discípulos estavam ali esperando, dentro daquela sala, e de repente, quando eles viram a entrada do Espírito Santo ali, e ali eles começaram a mudar as vozes, a língua, porque era necessário, porque eles deveriam pregar em Jerusalém. O povo que chegasse em Jerusalém, eles tinham que voltar para as suas terras, conhecendo a palavra de Deus, na língua, na sua língua. Imagina uma pessoa igual eu, que não estudei, não aprendi nenhum idioma, agora eu vou pregar para um português. Como que eu vou pregar para um português se ele não vai entender minha linguagem e eu não vou entender a linguagem dele? Foi por isso que Deus derramou o poder do Espírito Santo na vida dos apóstolos. E que cada um deles foi pregar a língua daquele povo. E a promessa de Deus hoje também é essa, não? Que o poder do Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Para que o mundo vê nós em uma linguagem diferente. No idioma diferente. E tem que haver essa mudança em nossa vida. Tem que haver essa mudança em nossa vida. Aqui fala mais ou menos a história aqui, ó, achei interessante, eu colocar aqui. Como que nós conhecemos? Vai lá. Aqui fala da história, não sei se você conhece, está lá em João capítulo 1, verso 44, 45. A história de Natanael. Quem era Natanael? Natanael ele foi criado lá na cidade de Nazaré. Como que ele é preconceituoso naquela cidade, ele não aceitava, não gostava daquela cidade. Mas um dia Filipe chegou e falou para ele: olha, Natanael, encontrei o profeta, aquele que Moisés escreveu na lei, que era Jesus. E ele diz assim: virá de Nazaré coisas boas? Olha o que ele falou. Ele não sabia que Jesus já tinha visto ele. Antes do encontro com ele, Jesus já tinha visto Natanael. Mas aí diz o seguinte, irmão: Filipe falou para ele: então vamos lá ver. E ele foi ter com Jesus. Só que quando ele aproxima de Jesus, Jesus olhou para ele e diz aí: aqui está um verdadeiro israelita. Um homem que não há dolo. Quer dizer, um homem que não há dolo é um homem de fé. É um homem de fé. Porque se ele não tivesse fé, ele tinha ido encontrar Jesus. Apesar que ele duvidou de Jesus. E na terra de Nazaré não procedia um homem como Jesus. Mas aí quando ele encontrou com Jesus, Jesus falou: aqui está um verdadeiro israelita. Um homem que não há dolo. Ele disse para Jesus: da onde que tu me conhecesse? Jesus falou para ele: eu te vi debaixo de quê? Debaixo de uma figueira. Está vendo?
Eu te vi debaixo de uma figueira, você estava orando e me buscando. Eu fico pensando assim, aonde Deus está? Deus está no céu, mas Deus vê eu e você constantemente. Aonde que eu estiver, aonde que nós estivermos, Deus está vendo. É por isso que Jesus falou aqui, se você me obedece na minha presença, quanto mais na minha o quê? Na minha ausência. Porque aonde que nós estivermos, irmão, Deus está vendo. Deus nos acompanha, o nosso caminhar, o nosso falar, o nosso viver, o nosso andar. Deus está sempre presente em nossa vida. Filipenses no capítulo 2, versículo 12. Assim, meus amados, assim como sempre obedeça na minha presença, obedecei muito mais na minha ausência, porque Deus, Ele concede, Deus, Ele vive constantemente, vendo a nós. E aqui Deus convida, irmão, cada um de nós nesta manhã, desenvolver o nosso relacionamento profundo, relacionamento com amor, e obedecendo, um amor profundo para desfrutar dos benefícios do nosso relacionamento com Deus. Nós só podemos usufruir daquilo que nós procedemos para nosso Deus. Se nós relacionarmos com Deus, se nós temos um relacionamento com Deus, uma convivência com Deus, nós vamos desfrutar. Nós vamos usufruir desse relacionamento. É como se nós plantamos para nós colher. Não é isso? Plantar para nós colhermos. Se nós plantamos, nós vamos colher. Aqui fala, rapaz, por que nós estudamos na lição? Por que eu plantei isso, nasceu isso? Você limpou a roça, você plantou, né? Você plantou o quê? Eu plantei milho, nasceu outra coisa que não é milho. E aí, quando ele percebeu que ele limpou, plantou, quando ele chegou, ele falou para Jesus: olha, eu plantei isso, nasceu isso. Quer dizer, Jesus disse: aqui é o joio. Você plantou trigo e nasceu o joio. Mas por que nasceu o joio? É porque você dormiu. Nós falamos hoje na lição sobre o que mesmo? O diabo, o dragão, o diabo, Satanás. Quando nós dormimos, ele vai fazer o que, irmão? Porque nós dormimos, ele semeia a semente do mal. E quando aquele jovem disse para Jesus: por que eu plantei o trigo e nasceu o joio? Jesus falou: porque você dormiu. Enquanto você dormiu, Satanás foi lá e plantou o joio. Ele falou para Jesus: mas eu posso arrancar? Eu posso arrancar? Jesus falou: não, você não pode arrancar. Tem que deixar crescer junto. Porque você pode estar arrancando um bom, você pode estar arrancando o trigo, pensando que é o joio. Deixa que o joio e o trigo cresçam junto. Nós não podemos julgar. O próprio Jesus disse isso. Quem somos nós para julgar? Não é isso? Quem somos nós para julgar? Aquele menino que é teu conhecido, como é o nome dele? Que trabalha lá na caixa, como é que é? Tu gosta muito dele, hein? Estava um tumulto, né? Lá na caixa, ontem. E as pessoas entravam, não respeitavam a fila, né? E saíam empurrando, as pessoas idosas, né? As pessoas, por exemplo, iam tirar o dinheiro, as pessoas chegavam e ficavam assim, ó. A pessoa, pode isso? A pessoa não tem liberdade.
Como é que você vai sacar o seu dinheiro? Você coloca o cartão, vai sacar o dinheiro, as pessoas têm que ficar aí. Não pode. Ele foi tão educado, ele foi tão educado, ele chegou e falou assim, olha, você não pode, com aquela educação. Aí todo mundo afastou. Se a pessoa chegasse com ignorância, gritando igual outros que tem lá, na madeira chegou com educação, dizendo, olha, não pode. Não pode você chegar no banco, na caixa, e mandar alguém tirar um dinheiro para você. Tem que mandar pessoas que trabalham. É assim? É pessoas que trabalham, são empregados ali, funcionários ali. Aí falou para ele assim, mas você pode tirar meu dinheiro? Ele falou assim, não posso. A minha função aqui é outra função. Olha que educação, né? Eu gosto muito daquele rapaz, daquele menino, viu? Gosto muito dele. A forma de nós, como nós tratar. Então a Bíblia diz, aquilo que nós cantamos, aquilo que nós escolhemos. Entendeu? Então nós temos a liberdade de fazer, mas sempre aquilo que é bom. Sempre aquilo que é bom. É aquilo que nós plantamos, aquilo que nós vamos colher. Não é isso? Então, que Deus, irmão, nesta manhã possa nos abençoar. Que Deus possa colocar dentro do seu coração esse desejo de compreensão. E nós precisamos, nós estamos vivendo na chegada, na proximidade da volta do Senhor. E nós precisamos, irmão, estudar mais. O pastor falou assim, irmão, o problema não é você ficar lendo. Não é isso. Ler e meditar. É isso que nós precisamos. Não é chegar e falar assim, irmão, eu já estudei a Bíblia mais de 60 vezes. Eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, não interessa. O que interessa é você meditar o que a Bíblia quer dizer para você e você compreender, entender e obedecer. É isso que Deus quer de cada um de nós. Que Deus nos esteja com cada um de nós nesta noite. Que Deus nos abençoe. Que Deus coloque dentro de nós de forma profunda, conhecimento maior, para nós compreender e viver uma vida em conformidade à vontade do Senhor.